paz do Senhor, bom dia! Olha, eu aqui de novo para deixar aí um devocional para a sua vida, uma mensagem de fé para você. Faltando aí 2 dias para o novo ano, eu venho aí profetizar bênção sobre a sua vida, que a mão do Senhor possa alcançar você, a sua família, onde você estiver. E hoje o nosso devocional fica em Atos. Atos 9, Atos 7 e também fica lá em Gálatas 1:15. São esses 3 capítulos que eu quero falar com vocês. O chamado de Paulo. Como tem sido o seu chamado? Você tem ouvido a voz do Senhor? Muitas vezes a gente se fecha. Muitas vezes a gente acha que Deus não tem nada para nós. Muitas vezes achamos que estamos também fazendo o que é certo ou agindo da maneira certa. Assim como Paulo. Paulo ele achava que estava fazendo o que era certo. Segundo tudo o conhecimento que ele teve lá dos seus pais, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa. Ou às vezes simplesmente achamos que Deus não tem nada para nós. Mas hoje eu quero te falar. Você é um servo de Deus. Ainda que você não saiba cantar, ainda que você não saiba pregar, a palavra de Deus é clara quando diz: ide e pregai o evangelho. E isso é para todos nós. Mas eu não tenho dom. O dom do Espírito é para todos nós. A mesma medida para todos nós. Então vamos iniciar o nosso estudo. Como eu falei, vou iniciar aqui em Atos 9. Então vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho, porque eu sou meio ceguinha. Mesmo com óculos, a claridade às vezes embaça, então vamos lá. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que coisa, né? E Saulo, ele se considerava um seguidor devoto de Deus, mas ele não aceitava a doutrina de Jesus. Então vamos voltar um pouquinho para a gente entender melhor, essa passagem bíblica aqui maravilhosa. Como eu falei, eu tenho aqui os 3 chamados de Paulo e eu vou começar lá em Gálatas. Gálatas 1:15, diz assim: Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. A Bíblia mostra que Paulo ele já tinha o chamado do Senhor. Ele era o cara, Ele era o cara que tinha o chamado, independente do rumo que tornou a vida de Paulo. Desde o ventre da minha mãe, diz aqui, desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela tua graça. Nessa manhã eu quero te dizer que não importa o caminho que está seguindo a sua vida, a repercussão que está aí, fazendo com que você ainda não esteja aí ouvindo
o seu chamado, ei, Deus vai cercar você com essa luz do Espírito Santo. Então vamos lá, né? Paulo, agora eu vou para Atos 7. Atos 7, vamos lá. Atos 7. Deixa eu ver aqui, né, para a gente fazer aí uma viagem aí nesse versículo que vai falar com você. Atos 7, cadê? Atos 7, 58, né? Paulo teve seu primeiro chamado quando ele estava ainda na barriga de sua mãe. A Bíblia é clara quando fala. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Esse foi o primeiro chamado de Paulo. Ele já era separado para Deus. Embora ele não tinha entendido ainda, embora ele ainda não conseguia enxergar, ele já era chamado, né, pelo Senhor. E aí lá em Atos 7, 58 fala: e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas puseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Segundo chamado. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão, ele nos leva aí, né, para o sacrifício de Jesus. Aquele momento da cruz, que Jesus diz assim: Pai, não os condeno, né? Eles não sabem o que fazem, eles não sabem o que dizem. Então eles nos lembram aí esse sacrifício, essa parte do sacrifício. Porque Estevão, ele faz, né, ele estava sendo ali apedrejado diante de Paulo, tanto que eles tiraram a roupa, né, de Estevão e jogaram aos pés de Paulo. Por que eles fizeram isso? Paulo, ele perseguia a igreja do Senhor. Paulo, ele não aceitava em nenhum momento a doutrina de Jesus. Mas o interessante é que lá em Atos 22, né? Vamos lá. Atos 22, 3 diz assim, ó: Quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo, ele acreditava em Deus, né? Paulo, ele achava que estava fazendo a coisa certa, perseguindo a igreja do Senhor. Paulo, ele era fariseu, né? Ele era fariseu, porém naquele tempo os fariseus não aceitavam Jesus. Paulo, com o zelo que tinha pela tradição de seus pais, porque ele tinha aquele zelo, daquele ensinamento, né? Ele queria defender as causas de Deus. Ele achava que Jesus era outro Deus, então ele não aceitava aquela doutrina. Ele não aceitava que existia outro Deus. Agora a gente vai lá para Hebreus, né? Deixa eu ir lá para Hebreus confirmar aí essa passagem, né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo lei, fui fariseu. Que linda essa trajetória de Paulo, né? Falar desse pastorial aí, dessa origem, né, da vida de Paulo, né? E aí eu já falei dos dois chamados. Primeiro, quando ele ainda estava no ventre. Segundo, quando ele presenciou a morte de Estevão, mas o coração de Paulo, ele, né, mesmo ele
se tocando com aquilo de alguma forma, aquela ação ficou na mente dele, mas o coração de Paulo continuou endurecido, né? E aí agora, Paulo ele resiste ao seu segundo chamado. Ele fecha o seu coração, né? Mas a Bíblia prova que Paulo era o cara que tinha o chamado para pregar o Evangelho. Às vezes isso acontece na nossa vida. A gente tem o chamado, mas a gente resiste. A gente fica preso a detalhes. A gente fica preso a angústias, a tristezas, a situações do dia a dia. E isso não deixa a gente levar o Evangelho adiante, o chamado que Deus tem para mim e para a sua vida. É muito importante que nós possamos ouvir a voz do Senhor. Agora nós vamos para Atos 9, que é o terceiro chamado, e eu vou ler ele todo. Então vamos lá. Atos 9, né? Eu parei aqui, ó, onde, né, Deus fala com ele, né? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E seguindo-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Eu acredito que nesse momento Paulo realmente durante muito tempo ele não via. Durante muito tempo ele via, mas não enxergava a verdade. E nesse momento foi o ato que ele realmente considerou, ele percebeu, né, que na verdade ele estava cego durante esse tempo todo. Né? Durante muito tempo ele estava cego, só que nesse exato momento ele se deu conta disso. Né? E havia ainda mais um certo discípulo chamado Ananias. Né? Ananias, não se sabe muito sobre Ananias, né? E sem dúvida um dos líderes da igreja de Damasco, com certeza, né? E a escritura refere a ele apenas aqui. Deus várias vezes em Atos usou uma visão para se comunicar com o seu povo, né? E a rua chamada Direita, essa rua ainda existe até hoje, né? É uma das principais rotas através de Damasco. E, né, Deus usa Ananias para ir lá falar com Paulo, né? Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele sua mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Ei, Deus quer falar com alguém aqui hoje. Você é vaso escolhido para levar o evangelho do Senhor, para se levantar e colocar diante de Deus. Se colocar como soldado, como discípulo, como servo. E levar a palavra de Deus, aquilo que Ele tem mandado você fazer. E por muitas vezes você não tem feito porque você se acha incapaz. Ou porque as suas feridas doem muito.
Mas nessa manhã Deus está falando com você, levanta e vai, porque você é vaso escolhido para fazer o que eu tenho mandado você fazer. Né? E ele é para levar meu nome aos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que uma escama, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado com a glória do Espírito Santo. Essa luz que rodeou Saulo, essa luz, né, que fez ele enxergar novamente, essa luz que tirou toda aquela escama, né, que Saulo ele achava que estava fazendo a coisa certa, defendendo o Deus que ele conheceu, o Deus que lhe foi apresentado, porque ele não aceitava a doutrina de Jesus, achando que Jesus era outro Deus, e ele não aceitava isso. Mas naquele momento ele percebeu que era o próprio Deus. Olha que coisa incrível. O seu terceiro chamado, né? A Bíblia prova que Paulo era o cara, como eu já falei. Ele tinha o chamado de Deus. E quem tem chamado de Deus, não adianta correr. Não adianta a posição que você está, não adianta como você está. Deus alcança você com a luz. Deus ele alcança você com a luz do Espírito Santo. Tá? Os crentes naquela época era chamado de caminho, e Paulo começa a perceber, Paulo é cercado por Jesus quando está na rua pregando erroneamente. Mas Jesus ele se mostra, ele se revela, ele revela a sua santidade para Paulo. Paulo está indo perseguir, indo forçar as pessoas a negarem a Jesus. E nesse momento ele tem um encontro com a graça de Jesus. Se você tem um chamado, a luz de Deus ela vai te alcançar. Deus vai ao teu encontro para a graça de Deus te encontrar. Não adianta você fugir. Não adianta. Deus ele encontra você. Lá em Atos 26:13. Vamos lá para Atos 26:13. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duras coisas te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Jesus estava ali falando com Saulo: ei, eu sou o Deus dos seus pais, filho. Né? Naquele momento, Deus mostra, né, a luz do Criador, ele cerca Paulo. Se você tem um chamado de Deus, subitamente você vai ser cercado por essa luz. Para despertar, para trazer o renovo no seu coração. Jesus veio na luz, pleno meio-dia, cerca Saulo com sua luz divina, porque vida cristã deve ser luz do início ao fim. Vida cristã não deve ter treva, não deve ter confusão. Paulo não podia mais viver da forma que estava. A luz de Cristo o despertava para o novo dia, para o novo momento da sua história. Essa luz o envolve porque a liderança cristã não se envolve em ocultismo. Não se envolve com as trevas, não tem relação com as trevas. Jesus vem na luz e cerca Saulo com a luz da sua glória. Ele está caído no chão com a luz do Senhor, com a luz do seu chamamento. Se uma vida cristã é luz, quanto mais aqueles que são líderes
chamados por Deus para influenciar aqueles que estão sob os seus cuidados. Ei, Deus tem colocado pessoas ao seu redor para você ser luz. Deus está falando com alguém nessa manhã. Ei, filho, eu estou te cercando com a minha luz para você ser luz, para você buscar, para você pregar, para você levar o meu evangelho. Paulo ainda cercado pelaquela luz, para que lá na frente ele testemunhe. Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz: somos luz. Sois luz no Senhor. Aquele homem cercado pela luz, ele se tornou uma luz inapagável. E nessa manhã, Deus quer fazer de você essa luz inapagável. E se você ainda não recebeu essa luz, abre o seu coração agora, para que você possa, aí onde você está, receber esta luz da glória, essa luz que renova, essa luz que tira as escamas. Você pode estar dizendo, mas eu não estou bem, eu estou com problemas, os problemas não deixam. Ei, esquece tudo. Apenas ouça a voz do Senhor chamando: filho, levanta e vai fazer o que eu tenho mandado você fazer. Esse foi um dos ensinamentos que antes de subir Deus deixou: ide e pregai o evangelho. Não é só para mim, é para todos. É para todos que têm o chamado, é para todos que fazem parte do corpo, do sangue de Jesus. É para todos que buscam, é para todos que creem. Nessa manhã Deus está falando com você. Filho, sinta a luz do meu espírito. Filho, levanta e sinta essa luz. Seja luz na vida daqueles que ainda estão na treva. Seja luz na vida daqueles que precisam, que necessitam ter um encontro com o Senhor Jesus. É essa palavra que eu queria deixar para você. Que nessa manhã você venha ouvir, que você venha abrir a sua Bíblia e ler, e que você tenha aí ouvido a voz do Senhor, que você possa sentir essa luz, que você possa ser tocado pela glória do Espírito Santo nessa manhã. É o que eu desejo para a sua vida, em nome de Jesus.